Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mandy. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 22, né? A questão 22, ela é bem interessante, ela tem dois textos, né? O comando dela é: considere o tema tecnologias e acessibilidade. Os textos 1 e 2 aproximam-se por quê? Apresentam projetos que o quê? Então, olha só. Então, vamos ver aqui o que eles falam, né? Ó, texto 1. Projeto mural eletrônico desenvolvido no INT, né? Semelhante a um totem. Promete tornar o acesso à informação disponível para todos. A inclusão de pessoas com deficiência se constitui um dos principais desafios e preocupações para a sociedade ao longo das últimas décadas. E o uso da tecnologia tem se revelado um aliado fundamental em muitas iniciativas voltadas para essa área. Exemplo disso é uma das recentes criações do Instituto Nacional de Tecnologia, INT, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, MCTCI, OTIC. Ali, com o objetivo de que as diferenças entre as pessoas não sejam sinônimos de obstáculos no acesso à informação ou na comunicação, engenheiros e tecnólogos vêm trabalhando no desenvolvimento do projeto Mural Eletrônico. O Mural Eletrônico nasceu da necessidade de promover a inclusão das escolas. Com interface multimídia interativa, todas têm a possibilidade de acessar o mural eletrônico. Por meio do equipamento, podem ser disponibilizados vídeos com libras, leitura sonora de textos, que também estarão acessíveis em uma plataforma de braille dinâmico ao lado do teclado. Beleza, né? Olha que interessante. Texto 2. Projeto Surdo News. Desenvolvimento na UFRJ garante o acesso de surdos à informação e contribui para sua inclusão científica. Beleza, ó. Para não permitir que a falta de informação seja um fator de isolamento e a inacessibilidade da comunidade surda, a jornalista pesquisadora Roberta Saavedra Schiaffino criou um projeto Surdo News, montando os quebra-cabeças das notícias para o surdo. Legal, né? Olha só, trata-se de uma página no Facebook com notícias constantemente atualizadas e apresentadas por surdos em libras e vinculadas por meio de vídeos. Beleza, ó. A ideia de criar o projeto surgiu quando Roberta era a própria surda profunda, ainda cursava o mestrado. Para isso, ela procurou traçar um diagnóstico do conhecimento informal entre as pessoas com surdez. Ela entrevistou 50 alunos surdos de ensino fundamental e viu que eles tinham muita dificuldade de ler. Além de não captar a notícia falada, isto é muito grave, pois 90% do saber de um indivíduo vem do conhecimento informal adquirido em feiras científicas, conversas, cinema e teatro, incluindo a mídia por todas as suas possibilidades disseminadoras, explica a pesquisadora. Prezamos pelo conteúdo científico em nossas pautas. Contudo, independentemente disso, nosso principal trabalho é além de informar e atualizar, fazer com que os textos não sejam empobrecidos no processo de tradução e sim acessíveis. Rio Pesquisa. Beleza. Considerando-se o tema tecnologia e acessibilidade, os textos 1 e 2 aproximam-se porque apresentam projetos que o quê? Então, olha só. A. Garantem a igualdade entre as pessoas. B. Foram criados por uma pesquisadora surda. C. Tiveram origem do curso de pós-graduação. D. Estão circunscritos no espaço institucional da escola. Ou E. Tem como objetivo disseminação do conhecimento. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aqui de, ó, tem como objetivo a disseminação do conhecimento, tá? Olha que legal. E por quê? Por que não são as outras? Garantem igualdade entre as pessoas? Infelizmente, não, né? Aqui, no caso, isso não vai garantir. Infelizmente, ainda existe discriminação, ainda existe falta de acessibilidade. Então, isso não vai garantir com clareza que
né? Tudo será igual, né? Claro que é uma forma de contribuir, de ajudar para a acessibilidade, né? Mas infelizmente nada é garantido, né? Então, não seria isso. Foram criados por uma pesquisadora surda? O texto 2, sim, né? Mas o texto 1, nada remete a isso, tá? Olha só. Se a gente for analisar aqui, ó, pessoas com deficiência, a inclusão de pessoas com deficiência da sociedade, tá? Uso da tecnologia, né? Unidades, sinônimo de obstáculo. Não menciona isso, ó. Eletrônico por meio de equipamentos. Não menciona isso. Então, também não é por uma pesquisadora surda, né? Tiveram origens do curso de pós-graduação? Também não é mencionado isso, né? Nos dois, né? Olha só, estão circunscritos no espaço institucional da escola. Apesar de ser, né, olha só, das universidades, né, tecnologia, não é esse o objetivo. Ele quer saber, considerando o tema tecnologia e acessibilidade, tá? Olha só, olha o tema, né, para vocês perceberem. Os textos 1 e 2 aproximam-se porque apresentam projetos que o quê? Gente, eles levam conhecimento. Como assim, né? Se você for analisar os textos, olha só. O primeiro, olha que interessante, ele descreve assim, ó, inclusão com pessoa com deficiência, né, preocupação, o uso da tecnologia tem revelado fundamental em muitas iniciativas voltadas para essa área. Então, olha só, tecnologia, né, objetivo, diferença entre as pessoas, não seja sinônimo de obstáculo, no acesso à informação e na comunicação, ou seja, uma vez que você tem acesso à informação, você tem comunicação, você está espalhando conhecimento, né? Você está espalhando saber, ó, desenvolvimento, olha que interessante, de um mural eletrônico, né? Esse mural eletrônico, ele nasceu da necessidade de promover a inclusão nas escolas, né? Multimídia interativa, possibilidade de acessar o mural eletrônico, né? Olha só, de vídeos e libras, leitura sonora de textos, também acessíveis como plataforma em braille. Então, olha que interessante, isso está promovendo o quê? O conhecimento, né? A esse público que tanto precisa, né? Um público com necessidades especiais. E o texto 2 também remete isso. Se você for analisar, a pergunta... Perdão. A pergunta ela quer saber dos dois, olha só, considerando o tema tecnologia e acessibilidade do texto 1 e 2 aproximam-se porque apresentam projetos que ele quer saber sobre os dois. Então, os dois estão levando conhecimento, né? Tem o objetivo de disseminação do conhecimento. Por quê? Olha o texto 2, Surdo News, né? Informações, ó, o projeto que é até interessante, né? Que a pesquisadora também era surda, ela trouxe esse projeto, olha só que interessante, Surdo News, montando, ó, quebra-cabeças de notícias para os surdos. Trata-se de uma página no Facebook com notícias constantemente atualizadas e apresentadas para os surdos em libras. Então, olha que legal. Tudo isso para trazer o quê? Conhecimento, né? Enquanto ela cursava o mestrado, ela mesma, né, foi surda, olha só, apresentava essa limitação, né? Viu que tinha muita dificuldade, além de ler, de não captar. Olha que interessante a notícia falada, né? Então, olha só, incluindo feiras científicas, olha que bacana, gente, conversa, cinema, teatro, incluindo, né, mídias, todas as possibilidades disseminadoras. Então, gente, ó, informar, atualizar, textos que não sejam empobrecidos, tradução acessíveis. Aqui, ambos os textos, eles descrevem, a gente pode perceber, escrevem pra gente sobre o quê? Sobre conhecimento, né? Olha que bacana, conhecimento. Então, eles vêm trazer informações sobre, né, tanto educação, notícias, mas vêm trazer conhecimento. Por isso que a resposta alternativa correta, a letra E, é a única alternativa que descreve isso pra gente, que tem como objetivo disseminação do conhecimento, né? Muito interessante, né, gente? Então, olha só, vamos agora para a próxima questão. Questão 23, né? Ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem o quê? Então, olha só. Mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com a sua luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares, que pareciam queimadas por ela. Dizia logo a sua origem cruzada e decantava através né, das misérias e dos orgulhos de homens de aventura,
relatadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras, que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçadores sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver por alguns dias a vida ilusória de família de lar, sempre em laço dos homens enfebrados pela procura do ouro e do diamante. Então, olha que interessante. Ele quer saber, ao descrever os olhos de Maria Santa, do texto, né, A Fronteira, o narrador, ele vai estabelecer aqui, perdão, gente, ele vai estabelecer aqui correlações que vão refletir em o quê? Então, olha só, a caracterização do personagem como mestiça, a construção do enredo de conquista da família. C. Relação conflituosa das mulheres e seus maridos, D. Nostalgia do desejo de viver com os antepassados, ou marca de antigos sofrimentos no fluxo de consciência. Então, olha só, pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer também a letra E, né? 23E. Por quê, gente? Esse E ficou tão estranho, deixa eu arrumar bonitinho aqui. Por quê? Olha só que interessante, ele quer saber, ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem o quê? Como assim? Mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com a luz misteriosa sombria as arcadas superciliares, tá? Que pareciam queimadas por ela e diziam origem cruzada e decantada através de misérias dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias. Aqui, mulheres caladas e sofredoras, tá? Gente, a única alternativa que remete a sofrimento é a letra E, tá? Caracterização do personagem como mestiça, não necessariamente, né, que ele não quer destacar isso, né? Não necessariamente ele vai descrever isso. Construção do enredo de conquistas, tá? Tudo bem, ele fala sobre vida, né, aqui, sem fim, febres, feras, nananã, mas não é o objetivo. O que é principal? Mulheres caladas e sofredoras. Remete ao quê? Sofrimento, olhar, mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante. Ou seja, está muito ligada a descrição a sofrimento, Relação das mulheres e seus maridos conflituosos, não. Nostalgia de viver com os antepassados também, não. Ele remete ao sofrimento, né? E ele vai complementando, né, Aqui, caladas e sofredores que acompanhavam os maridos, aí ele descreve o porquê, né? Nas matas, expostas às febres, às feras, ou seja, que elas, né, elas estavam expostas a tudo isso, né? Elas acompanhavam seus maridos, estavam expostas às febres, às feras, né? A único pouso onde pudessem viver alguns dias a vida ilusória da família, de lar, sempre em alça dos homens enfebrados pela procura do ouro, ou seja, a questão do sofrimento, né? Então, esse olhar, tá muita questão aqui, do sofrimento, mulheres caladas e sofredoras, tá? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra E. Essa questão é de pura interpretação do texto, viu? Se você interpretar o texto, você consegue fazer ela, né? Você tem que entender o motivo do que o texto tá querendo trazer pra gente, né? Por esse motivo aqui, nossa alternativa correta, letra E, beleza? Então, tá, né? Então, vamos lá, vamos para questão 24. Questão 24, ela descreve pra gente o seguinte, complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante a imposições dos códigos civil e do consumidor, para que desejo possível a obtenção de 10 pãezinhos, imagina, né, gente, a pessoa ir lá padaria e falar isso, em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? Meu Deus. O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples, e 99,9% das pessoas que estivessem
na padaria. Ia ficar boquiaberta se alguém fizesse o uso das palavras que eu disse acima em plena 7 da manhã, em vez de dizer bom dia. O senhor poderia me vender 5 reais de pão francês? Agora, entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer o uso de palavras que a maioria não fazia ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer do simples, mas com coerência e coesão, deixar tudo amarradinho, gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que, em alguns momentos, não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês, propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Beleza, diário jurista. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Nesse artigo de opinião, ao fazer o uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância do quê? Então, olha só. A. Se ter um notável saber jurídico. B. Valorização da inteligência do falante. C. Falar difícil para demonstrar inteligência. D. Coesão e da coerência dos documentos jurídicos. Ou E. Adequação da linguagem e situação de comunicação. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui também, por incrível que pareça, só tá dando E nos gabaritos, né? As 3 questões eram letra E. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram a letra E. Gente, o que acontece aqui nesse texto? Ele quer saber, nesse artigo de opinião, ao fazer o uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância do quê? Então, olha só. Se ter um notável saber jurídico, não, né? Aqui no final ele até fala, falar difícil pode até fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo, né, gente? Não há necessidade. Imagina se todo mundo fosse na padaria e falasse tudo isso, né? Só quer pedir um pão de 5 reais, 10 pãezinhos para minha estável relação peculiar, vai tirar, gente, né? O funcionário da padaria ficar assim... O que essa pessoa tá querendo dizer, né? Porque não é o comum, né? Claro, não é o comum, né? Você simplesmente vai na padaria, tudo bem, bom dia, me dá 5 pães, me dá 10 pães, né? 5 reais. Enfim, né? Não é dessa forma. Essa forma você usa, né? Toda rebuscada, nanana, em termos jurídicos. Claro, óbvio. Mas aqui ele quer, nessa opinião, fazer uso de uma fala rebuscada, né? No exemplo da compra do pão, ele quer evidenciar a importância de se ter um notável saber jurídico? Não necessariamente, né? Pelo contrário, né? Olha só, falar difícil pode até fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. Então, né? Não é o que a gente fala, o que o povo brasileiro, que a sociedade fala no dia a dia, né? Não é o comum, né? Claro, tem exceções, mas não é o comum, né? Valorização da inteligência do falante? Não, né? Pelo contrário, ele também destaca. Pode até parecer inteligente, mas não por muito tempo. Então, não é isso. Coesão e coerência de documentos jurídicos? Não, né? Gente, adequação da linguagem e situação de comunicação. Como assim? Ele descreve que não necessariamente você precisa ir na padaria para pedir pão e falar dessa forma, né? Não, você pode falar de uma maneira comum, né? Como, né, a maioria fala. Bom dia, poderia me dar, poderia me vender, o senhor poderia me vender 10 pãezinhos, enfim, né? Não necessariamente você precisa, né, Código Civil do Consumidor, possível obtenção de 10 pãezinhos, o cara só queria pedir 10 pães, né? O funcionário ia ficar assim, meu Deus, né? O que essa pessoa tá querendo dizer? Até o funcionário ia ficar meio perdido, né? Se ele não tiver aí essa adequação de linguagem. Então, exatamente,